sua chance de flertar com ele. Fala alguma coisa! Então, eu comprei um mercado na lasanha. Não, eu comprei uma lasanha no mercado que tava estragada e me deu muita caganeira. Eu caguei em todos os lugares, até na minha cama. Nossa, que nojo. É verdade, né? É nojento. Por que eu falei isso? Você gosta de coca? Sim, eu É gosto. porque eu tenho 5 fardos de coca lá em casa. Você não quer pra você? Ah, eu ia gostar. Ai, meu Deus. O que eu faço agora? Não tem coca nenhuma lá em casa. Eu nem gosto de coca. Eu tenho um boné igual o seu. Sério? É que, na verdade, meu boné é rosa e é um chapéu de cowboy. Ah, tá. Qual o meu problema? Não. Silêncio, eu não sei mais o que falar. Eu não sei mais o que falar. Mas e aí? Não acredito. Ele tá puxando Como assunto. é que foi seu dia? Certeza que ele tá afim de mim também. Eu tô sentindo um clima entre a gente. Ai, gente, desculpa a demora, que eu tava retocando meu gloss. Ai, diva, que tudo. Eu também quero.